Você sabia que os maiores investimentos do mundo não estão no Brasil? Estão em dólares. Hoje eu vou te explicar como funciona a renda fixa americana e por que ela é tão usada pelos bilionários e os grandes fundos globais. E como você pode investir nisto também do jeito correto. Tudo de uma forma simples, direta e com exemplos reais para que você compreenda como funciona a renda fixa americana. Neste vídeo você vai aprender como são as rendas fixas americanas e como isto funciona, o que são cupons e como se ganha dinheiro com isso. O mais importante, como analisar um bond antes de investir, quais os riscos envolvidos, incluindo os rating desses títulos, como funciona a tributação para os brasileiros, o que é a tal da marcação a mercado explicada de uma forma real, simples e didática para você entender tudo sobre isso. E o mais importante, se você ficar até o final, os 6 exemplos reais para você comparar rentabilidade, risco e estratégia. Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos de mercado e este canal é perfeito para você que está buscando investir no exterior com segurança. Vem comigo! Parte 1. Entendendo o que é um bond. Quando você compra um bond, você está emprestando para uma empresa ou para um governo como se fosse um banco, para receber em troca uma rentabilidade sobre esse dinheiro que você emprestou para essa empresa. Tudo começa com você, investidor. Quando você compra um bond, na prática o que é? Você está emprestando dinheiro para uma empresa ou para um governo. Neste caso, nós estamos falando de empresas americanas e governo americano. Esse dinheiro vai para quem está emitindo o título. Por exemplo, a Apple, a Microsoft ou o Tesouro Americano. Em troca desse dinheiro, a empresa ela se compromete a te pagar juros periódicos. E esses juros são chamados cupons. Prestem bem atenção nessa nomenclatura. Cupons. Normalmente eles são pagos a cada 6 meses e entra direto na sua conta em dólar. Lá no final do contrato, esse bond vence. Pode ser daqui 2, 5, 10 e até 30 anos, tá pessoal? Os bonds são emitidos, as dívidas são emitidas de longo prazo mesmo, principalmente aqui nos Estados Unidos. A empresa ou o governo te devolve um valor total do empréstimo. Isso é o que a gente chama de valor de face, geralmente é 1.000 por título. Em resumo, você empresta dinheiro, recebe os juros semestralmente e recebe também todo o valor no final. É como se você fosse um banco, mas ao invés de emprestar para uma pessoa física, você empresta para uma empresa sólida ou um governo sólido e recebe em moeda forte, que é o dólar. Concluindo, pessoal, essa é a lógica mais pura da renda fixa. Vai te dar previsibilidade, segurança e renda em dólar. Se você entendeu essa imagem que eu acabei de mostrar, você já entendeu praticamente 80% de como funciona um bond. Parte 2. Agora eu vou te mostrar como funciona a rentabilidade desses títulos. Vamos supor que você comprou um bond por 950 dólares. Isso aqui é o que a gente chama de preço de compra. É quanto você pagou pelo título no mercado. Esse bond tem até um valor final, chamado valor de face, de 1.000 dólares. Ou seja, no dia do vencimento você vai receber os 1.000 dólares de volta. Fixa bem essa informação, pessoal. Só que durante todo esse tempo, ele vai te pagar juros, que a gente chama de cupom, geralmente a cada 6 meses e 1 ano, como eu disse na explicação anterior. Então você tem 2 ganhos, importante saber disso. Os cupons pagos periodicamente e a diferença entre os 950 dólares que você pagou e os 1.000 dólares que você vai receber lá no final. Essa soma entre juros e a valorização que gera é a sua rentabilidade efetiva ao ano, que nesse caso é maior que o cupom sozinho. Em outras palavras, pessoal, o cupom é fixo, mas a sua rentabilidade muda dependendo do quanto você pagou neste bond. Então, quanto mais barato você comprou, maior será a sua rentabilidade final. Parte 3. Como analisarmos um bond para a gente comprar. Pessoal, isso aqui é somente informação, material educativo, não é uma recomendação de compra. Eu vou falar sobre alguns ativos mais à frente, mas não é uma recomendação de compra, é para você analisar e ver a melhor forma que você deve comprar um bond A, bond B, bond C e por aí vai. Antes de você comprar um bond, você precisa saber exatamente o que você está comprando. Por isso que eu vou colocar essa explicação aqui na tela para ficar mais interativa para você. Exemplo. Preço pago 950 dólares. Esse é o valor que você vai pagar hoje para comprar o título. É menos do que os 1.000 dólares que ele vai te devolver lá no final, o que já é um ganho. Lá no vencimento, em 15/7/2030,
esse é o prazo que o título termina e você recebe os $1.000 de volta. Até lá você vai continuar recebendo juros, não esqueçam disso. A rentabilidade que vamos falar o financês, yield to maturity, a gente usa esse palavreado no mercado, mas é a rentabilidade de 5,5% ao ano. Essa é a sua rentabilidade real se ficar até o vencimento, tá? Ela considera os cupons mais o ganho entre o preço da compra de $950 e o valor que você vai receber de $1.000. Cupom. O cupom de 4,5 que vocês estão vendo aí na tela é os juros que o bond vai te pagar todos os anos com base no valor de face que vocês já aprenderam aqui. Aqui, com o valor de face, é 1.000. Você recebe $45 por ano, normalmente dividido em duas partes, que são semestralmente. E é aí que vem a data de pagamento, que seria dia 15 de janeiro e 15 de julho. Cada bond tem uma data diferente, tá, pessoal? Mas é só para vocês terem uma ideia. Isso é quando os juros caem na sua conta, os chamados cupons. Então você tem um fluxo de caixa previsível. Isso é ótimo para quem quer planejar receitas em dólares. Agora tem o chamado callable. Tá, mas o que é isso? Você falou que não ia falar financês? Calma que eu vou explicar. Significa que a empresa pode recomprar este título antes da data de vencimento. Nada mais do que simplesmente isso. Toda essa ficha técnica desse bond é para você entender melhor quais são os riscos para você escolher data de vencimento, se a empresa pode recomprar até o final ou não, a ficha técnica completa com todos os dados que você precisa analisar para tomar a decisão de comprar esse ativo ou não. Está gostando do conteúdo até aqui? Já deixe o seu like e vamos para o próximo item. Parte 4, rating e risco. Antes de você comprar qualquer ativo, qual que é a premissa principal? Bom, para quem que eu estou emprestando esse dinheiro? Será que tem risco de quebrar? Será que não tem risco de quebrar? Isso é bastante importante, eu vou colocar na tela para vocês. E quem vai ajudar a gente a medir estes riscos desses ativos são algumas agências de classificação de risco, como Moody's, Standard Poor's, Fitch. Essas são as principais. O que eles vão dizer para a gente em letras, em notas, vamos dizer assim, quais são os ativos com mais risco e quais são os ativos com menos riscos. E eu vou mostrar para vocês agora de uma forma bem didática. AAA, que são AAA. O que são esses títulos? São extremamente seguros, pessoal. Aqui estão os títulos de máxima qualidade que vocês podem ver no mercado, como Apple, Microsoft, títulos de Tesouro Americano e por aí vai. Notas como AAA da Moody's, da Fitch, significa que essa empresa tem caixa, histórico sólido, risco de praticamente nulo de acontecer alguma coisa relacionada à inadimplência. BBB, que é BBB, né? Não é aqui não é a emissora que a gente está acostumado, que eu não vou nem falar o nome, né? Que é G-lixo, mas é um BBB de classificação de risco. BBB, grau de investimento mínimo que algumas casas, né? Algumas assets estabelecem para colocar esses ativos dentro da sua cesta chamada fundo de investimentos. Então, se não estiver BBB, eles não colocam à disposição para você, investidor, comprar esses títulos. Aqui já começa o que chamamos de limite de segurança, igual eu acabei de explicar. Os bonds como nota BAA3, BBB-, ainda são considerados graus de investimentos, mas com um pouquinho mais de risco. Muitas empresas grandes aqui, como AT&T, de telefonia, ainda são aceitáveis essas classificações que eu acabei de dizer, com segurança e retorno equilibrado, vamos dizer assim. Depois nós temos BBA, né, que é especulativo, High Yield. Aqui a gente está falando agora que a gente entra em bonds com pouco mais elevados, com nota de classificação mais arriscadas, que indicam que a empresa pode ter dificuldade financeira ou um certo nível de endividamento. Então, muita atenção. Aqui que entra empresas como Ford, né? O rendimento pode ser bem maior, mas você precisa aceitar o risco que você vai comprar esse ativo para não ter surpresa lá na frente. Depois a gente entra no CAA, até o D. O que é isso? É quase calote, é o nosso chamado default, que a gente chama no mercado. Esses aqui são bonds quase falidos, né? Empresas já estão em recuperação judicial ou muito próximas disso. As notas CAA3 até a D indicam que o calote está muito provável ou já até aconteceu.
Então esses títulos só servem para aceitar perder tudo em troca de uma chance de ganho. Pessoal, esses últimos títulos que eu disse é pura especulação. Então, como eu disse, se você, eu tenho um valor ali que eu quero tornar-se completamente especulativo, 3 ou 4, 5% da minha carteira e eu aceito perder isso, então você coloca nesse tipo de ativo, houve uma recuperação judicial, se a empresa fizer o turnaround que a gente fala, você pode ganhar muito dinheiro, mas muito cuidado porque é muito arriscado. Conclusão, o rating é o que te protege de entrar em alguma roubada. Quanto maior o nível, quanto mais AAA tiver, menor vai ser a taxa de retorno, e quanto menor for a classificação ali perto do D, maior será a taxa. O risco e o retorno sempre estão lado a lado. Parte 5, tributação. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é nada disso, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Basta você declarar o título da forma correta que você não vai ter nenhum tipo de problema. Muita gente deixa de internacionalizar o patrimônio porque fala que, nossa, mas é muito difícil fazer a declaração de imposto de renda. Não é isso, pessoal. Não deixe o seu dinheiro em moeda fraca por conta de informações que te passam errado. Então, a tributação no Brasil, a partir do ano base 24, a declaração deste ano 25, os rendimentos em aplicações financeiras no exterior, incluindo esses cupons de bonds que eu acabei de falar, são tributados no Brasil com a alíquota de 15%, tá? Independente do valor recebido. Tributação nos Estados Unidos. Se você é um residente permanente ou você é um cidadão americano, esses cupons pagos para os investidores, né, os estrangeiros que residem aqui ou se naturalizou, é uma retenção na fonte de 30%. Então, mas no entanto, você também deve preencher um formulário chamado W8BEN. O investidor pode se beneficiar com alguns acordos de tributação que existem entre Brasil e Estados Unidos e reduzindo bastante essa retenção, tá? É muito importante ressaltar, pessoal, que mesmo com a retenção nos Estados Unidos, o investidor brasileiro deve declarar os rendimentos no Brasil e pode ser compensado esse imposto pago no exterior, evitando bitributação. Resumindo, a alíquota no Brasil é de 15% sobre rendimento e sobre os cupons. A retenção nos Estados Unidos é de 30%, com possibilidade de redução via o formulário W8. Compensação. O imposto pago nos Estados Unidos pode ser compensado no Brasil via declaração de imposto de renda. Parte 6, marcação a mercado. Pessoal, esse item aqui tem assim, desculpa, cada um defende o seu e ganha o seu pão, né? Mas tem muito gerente de banco e assessor de investimento que não sabe o que é uma marcação a mercado. Mas eu vou te explicar de uma forma bem didática para você, investidor, ter essa informação valiosíssima. Então olha só esse exemplo que está na tela. Você comprou um bond que paga 6% ao ano. Isso está fixado, tá? É o que o papel te paga. Agora imagina que os juros do mercado caem para 4%. Pô, o que aconteceu? Esse bond fica mais valioso, porque ele paga mais do que os novos títulos que estão sendo vendidos. Resultado disso, se você vender agora, você consegue vender ele a 1.100. A gente está falando do valor de face de 1.000, tá, pessoal? É o exemplo lá de trás que a gente vem trazendo até aqui. Isso são os chamados marcação a mercado positiva, porque você teve um ganho. Agora o contrário. Se os juros do mercado sobem para 8 e o seu bond te paga 6, fica menos interessante. O mercado exige mais retorno e você acaba tendo que vender por um preço mais baixo, tipo $900. Então essa é uma marcação a mercado negativa. Então, mesmo que ao final do bond seja $1.000 no vencimento, se você sai antes, se você vender antes, ele vai ser avaliado pelo mercado com base nos juros atuais. Ou seja, pode variar para cima ou pode variar para baixo. Por isso que é muito importante entender, pessoal, a renda fixa é fixa e é segura se você levar até o vencimento. Você vai ter a taxa acordada pelaquela empresa que você emprestou o dinheiro, até o vencimento. Isso tem um jargão no mercado que diz, a gente viu no Covid, viu diversas outras situações de crise, né? Que a renda fixa não é fixa. É exatamente por conta da marcação a mercado. Ela só vai ser fixa se você levá-la até o final do vencimento. Senão, ela vai no mercado e fala, escuta, quanto vocês estão pagando por um título que vale X? Ah, isso, aquilo. E aí, quanto o mercado estiver pagando, se for uma marcação positiva ou se for uma marcação negativa. Parte 7. Corretoras americanas confiáveis. Como é que eu vou comprar os meus bonds? Bom, através de corretoras americanas, que pode ser Charles Schwab, Interactive Broker, TD American Trade, American Fidelity e assim
outras corretoras. Então é muito fácil, é muito simples, já expliquei no vídeo anterior aqui, não deixa de dar uma olhada lá, que você vê o passo a passo de como também abrir conta em corretora americana. Essas corretoras gigantescas também abrem conta principalmente para investidor estrangeiro, por isso que eu falei sobre a tributação, que existe um formulário específico que você pode se beneficiar com isso. Parte 8. Exemplos reais de bonds para te mostrar. Vou te mostrar algumas empresas agora, tem alguns bonds que já são negociados no mercado para a gente comparar, tá? O que a gente tem que olhar? A primeira coisa, rentabilidade, risco, que é o rating, cupom, prazo, callable, que agora vocês têm a explicação do que é o callable, se tem callable ou não tem, e o emissor e o setor. Primeiro bond, Apple, é um cupom que vai te dar o retorno de 2,65 ao ano, com vencimento de 11/5/2050, ele tem callable a partir de 11/11/2049, isso quer dizer que a Apple pode recomprar das suas mãos este bond a partir de 2049. Essa é a regra do jogo. Qual que é a classificação de risco? Quem deu? A Moody's, e a Standard Poor's e a Fitch. Tudo AA+. Liquidez altíssima. Então, para ficar mais transparente para vocês, a gente começa pela Apple, que é uma das maiores empresas do mundo. Esse bond vende lá em 2050, de longo prazo. Esse cupom que você recebe de quase 2,65 ao ano é de alta demanda, ele costuma ser negociado a 1.000 e gera uma rentabilidade no final maior por conta dos cupons que você recebe no meio do caminho. A Apple pode comprar esse título 2049, que é antes do vencimento, né? Mas é muito importante, pessoal, é um bond de empresa AAA. Tá? É o mais alto possível. Segundo bond, Microsoft. Os detalhes desse cupom, ele vai te pagar ao ano 2,52, vencimento em 2050, existe callable, sim, a partir de 2049, o rating AAA também da Moody's, Standard Poor's e Fitch, e tem liquidez altíssima. Esse título da Microsoft é tão seguro quanto os títulos do Tesouro Americano, tá? A nota AAA nas 3 agências, o cupom de 2,52, tem o callable, a Microsoft pode recomprar antes do vencimento. Então quem compra hoje paga menos de $1.000 para receber no final. Por isso que a rentabilidade efetiva acaba sendo bem maior, tá, pessoal? Porque se soma aos cupons. Isso é algo que o investidor iniciante muitas vezes acaba não entendendo e acaba não comprando e dizendo, mas é muito baixo o cupom. Terceiro bond, JP Morgan Chase. Um dos maiores bancos do mundo, pessoal. Então o cupom que ele paga ao ano é 5,5, o vencimento 2040, não tem callable, ou seja, a empresa não vai recomprar de você, você fica com o título até o final, se você quiser ou vai marcar mercado. Classificação de risco da Moody's, Standard Poor's e Fitch. Eu vou te falar aqui na frente. Esse bond, como eu disse, não é callable, o investidor pode ficar mais tranquilo, se quiser segurar até 2040, ele pode segurar, a empresa não vai te recomprar antes, é muito tranquilo. O cupom de 5,5 é bem atrativo em relação aos que a gente viu anteriormente. É muito acima dos bonds de empresas AAA. Por quê? Porque o JP Morgan ele tem pouco mais de risco, mas ainda é um banco gigantesco e o rating dele é de A1. Tá? Da Moody's indica que é um grau de investimento muito forte. Este bond é para quem quer rentabilidade acima da média e ainda com segurança. Ótimo para diversificação do setor financeiro. Antes de ir para o próximo bond, já se inscreve nesse canal para você não perder nada sobre o mercado internacional. Quarto bond, bond da Ford Motor Company. Agora estamos falando de um bond high yield, ou seja, um título de altíssimo rendimento com pouco mais de risco. Tá? O bond da Ford, para mim, eles são incríveis. Ele te paga 7,75% ao ano, mas ele não é um grau de investimento por conta da nota de classificação de risco. Então é um pouco mais especulativo. Significa que tem risco de calote, tá, pessoal? Ele tem mais volatilidade. Então, quanto maior o retorno, maior vai ser o risco. Então, o mercado, para que venha comprar, para tomar esse título do mercado, ele vai te exigir um pouquinho mais de taxa. Se a Ford confiar firme e forte, você ganha muito mais que o Tesouro Americano. Pense nisso. Esse bond ele é ideal para quem quer uma parcela da carteira mais apetitosa ali com maior risco. Quinto bond da AT&T, de telefonia americana. Esse bond da AT&T, ele está no limite do grau de investimento, tá? Ele paga 6,5% ao ano, vence em 2029.
prazo relativamente curto para esse tipo de ativo, por isso é muito usado pelos investidores que querem um retorno maior que o Tesouro Americano, mas que querem entrar no mundo de bonds mais especulativo. É o meio termo entre segurança e rentabilidade. Uma boa opção para quem quer um vencimento mais próximo e retorno acima da média e dentro de um certo grau de investimento. Se você quer proteger o seu patrimônio, começar a ganhar dinheiro em dólar, esses títulos, essa ferramenta que eu acabei de mostrar para você é extremamente poderosa para você ter segurança, moeda forte e grandes empresas gigantescas no mercado. Só atenção que você precisa escolher bem. Gostaram desse vídeo? Comenta aqui qual a parte você mais gostou. Se você conhece ainda alguém que está preso ao CDI, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Inscreva-se nesse canal. E se você ficou até aqui comigo, coloca nos comentários. Fiquei aqui até o final. E fiquem com Deus.